Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, versículo 30. Quando iam comer, eu estou na versão NBV, Nova Bíblia Viva. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde os 11 discípulos e outros seguidores de Jesus os saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou realmente, ele apareceu a Simão. Então os dois homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando estava caminhando pela estrada e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. E enquanto estava contando isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém. Meus irmãos, eu confesso a vocês que quando o pastor me fez o convite e eu passei a orar, fui orar, e me veio essa passagem bíblica, e eu disse comigo mesmo em oração, conversando com Deus em oração, Senhor Jesus: Senhor, essa passagem é tão simples e tão conhecida, grande maioria da igreja conhece, mas o Espírito Santo me confortou dizendo: eles conhecem, você também conhece, mas só eu conheço os corações que vão estar ali à noite e a necessidade de cada coração. Com essa palavra meu coração se tranquilizou, porque os teólogos daqui conhecem, estou no seio aqui do estudo da palavra de Deus, nossos irmãos preparadíssimos, mas ninguém sabe mais do que o Espírito Santo nesta noite. Ele conhece os nossos corações. Quero trazer essa singela, mas poderosa palavra, porque o Evangelho é singelo na sua exposição e poderoso na sua essência. Quero ler sobre o tema: o encontro com Jesus ressuscitado muda a nossa vida. O Jesus da história quase não muda vida de ninguém. O Jesus da religião, pouca coisa muda. Mas o Jesus ressuscitado, esse muda o nosso caráter, muda a nossa vida, muda a nossa situação, muda o nosso destino eterno. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas naquela manhã, naquele dia, se o registro da crucificação do Senhor Jesus Cristo fosse o fim da história do Evangelho, mas graças a Deus, a terrível morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário não era o fim da história. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a grande vitória da vida sobre a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é o nascer do sol da justiça que dissipa as trevas espessas do Calvário. Mas eu gostaria de falar, o tempo é muito curto, nossa Santa Ceia, o banquete do Senhor está preparado, e eu gostaria convosco meditar em 7 pontos a serem observados nessa história tão conhecida da palavra de Deus, mas tão emblemática, tão sublime, tão cheia de exemplos para a nossa vida espiritual. E o primeiro ponto que eu queria falar é sobre tristes e abatidos no dia da mais sublime notícia. Havia para eles somente um assunto: aquilo que havia sucedido. Era um dia de muita expectativa, mas a mente finita nossa, meus irmãos, nem sempre pode entender um Deus infinito. A obra de Deus nós nunca vamos compreender toda. O que nós temos que fazer é crer. Se o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Tem vezes que na vida do crente é mais difícil o Senhor explicar para ele do que realizar a bênção. E aquela manhã era uma manhã alvissareira, que nunca a história tinha provado isso, nunca tinha mostrado. Era algo diferente, era inusitado, era sublime, era glorioso. Era a ação de um Deus que promete e cumpre. Glorificado seja o nome do Senhor. Havia para eles somente um assunto: aquilo que havia sucedido. As mulheres que haviam ido ao sepulcro anunciaram a grande e maravilhosa notícia da ressurreição do Senhor Jesus. Mas para eles era demais. Como assim? Como explicar?
essa ressurreição, como seria a apresentação do Senhor Jesus. Vamos para o segundo ponto. Voltando para casa sem perspectivas. Para eles, o mestre havia fracassado. Esses dois eram seguidores de Jesus, mas não do grupo apostólico. Hoje o Senhor Jesus ia orando nesta tarde. O Senhor disse, nesta noite eu vou visitar, neste culto aqui, aqueles que se acham fora do grupo de obreiros ou de obreiras na igrejas, pessoas que não têm cargo e apenas frequentam os cultos, recebe a visita particular do Senhor Jesus nesta noite, meu irmão. Às vezes tem gente que só frequenta a igreja, está lá no grupo lá de trás, não participa diretamente, assiste, acompanha, mas o Senhor Jesus Cristo contempla a tua vida e o teu viver. Eles não eram do grupo apostólico, mas o Senhor Jesus, no seu primeiro domingo de folga, contemplou o grupo maior, o grupo principal, e também aqueles que estavam saindo sorrateiramente, talvez Pedro, Tiago e João, não sabiam que aqueles dois iam voltando, mas o Senhor conhece os nossos intentos, o nosso caminho, a nossa história. É por isso que a Santa Ceia não é um ato fúnebre, não, a Santa Ceia é um banquete do Cristo ressuscitado com os seus servos. Cada um de nós temos um Emaús na vida, isto é, um lugar que às vezes pode ser até mesmo uma posição que tomamos, estamos para desistir ou fugir da obra do Senhor, do chamado. Cada um de nós tem um Emaús, às vezes é mental, às vezes é querer ficar calado, quieto, sem fazer mais nada, fechado em si mesmo, mas o nosso Deus conhece o nosso Emaús, conhece o meu e o seu, não é? Aqueles dois discípulos não iam somente tristes, eles estavam enfesados, estavam um pouco enfesados, mas eu acho lindo Jesus se aproximando daqueles dois discípulos. Até para o crente enfesado, Jesus sabe se aproximar. Ele chega, não desce aquele raio, ele não faz espetáculo. Jesus não desceu do céu para fazer espetáculo, ele desceu do céu para resolver, buscar e salvar o que se havia perdido. O mundo tem espetáculo, mas termina em nada. Jesus começa simples e faz a obra. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o terceiro ponto. Em companhia daquele que não nos abandona. Meus irmãos, ninguém chegou aqui nesta noite por capacidade própria. Não, Senhor. Cada um de nós aqui estamos na dependência de um Deus que cuida das nossas vidas. Até o ar que eu respiro e você respira também pertence a Ele. Eu lembro que eu estava passando uma luta muito grande, e eu cheguei num ciclo de oração na igreja, me ajoelhei num cantinho, fiquei lá calado, e dentro de mim disse, Senhor, eu só vou até aqui, não vou conseguir mais. E o Senhor usou um vaso e perguntou-me em profecia, pergunta para Saturnino, qual foi o passo que ele deu sem mim? Aí eu caí em mim mesmo e disse, eu só cheguei até aqui porque ele já me trouxe, glorificado seja o nome do Senhor. Em companhia daquele que não nos abandona, glorificado seja o nome do Senhor. De Jerusalém para a aldeia de Emaús, era em torno de 11 a 12 quilômetros. Eu comparo essa distância mais ou menos com os 12 meses do ano que vivemos. Neste ano de 2024, nós já estamos praticamente no 10º quilômetro, ou no 10º mês, começou hoje. Quem sabe se alguém no primeiro quilômetro, isto é, no início do ano, estava disposto para atender a obra, o chamado do Senhor, mas o tempo foi passando, algumas decepções, algumas perseguições, algumas barreiras, alguns desertos, e agora no 10º quilômetro, no 10º mês, está mais para Emaús do que para Jerusalém. Nesta noite Deus visita cada coração que aqui está e dos que estão acompanhando. Os nossos atos e as nossas decisões confere se nós estamos mais para Emaús ou para Jerusalém. Pastor, onde é Jerusalém? Aqui, no santuário do Senhor, na obra do Senhor, servindo ao Senhor, na presença do Senhor, trabalhando para Jesus, com Jesus, glorificado seja o nome do Senhor.
Se você está nessa situação, eu quero te dizer, não desista. O Senhor Jesus não te abandonou. Ele chega no momento que mais necessitamos. Interessante que ele sabe interpelar. Ele se aproxima, os dois são absortos entre si, numa conversa muito íntima, visual triste, mas Jesus sabe nos abordar e sabe caminhar essa jornada de fé conosco. Vamos para o quarto ponto. Ouvindo a mensagem bíblica através do maior pregador da história. Pastor Saturnino, eu já li essa história e sei assim mesmo. Pois é, mas deixa eu dizer de novo, porque tem algum coração que está precisando dessa palavra nesta noite. O pequeno grupo estava encantado pelo estudo das Escrituras, ministrado pelo próprio Senhor Jesus. Quem estava ali era o Cordeiro de Deus. Quem estava ali é aquele que subiu e entrou no lugar santíssimo do céu, não com sangue de bodes nem de carneiros, mas com o seu próprio sangue havia sido recebido pelo Pai. Mas ele estava ali para atender um pequeno. Oh, meus irmãos, que Deus grande, que gosta de ajudar os pequenos. Eu e você só estamos aqui nessa festa, eu acho linda a festa da Santa Ceia, porque só tem um grande, o resto tudo é pequeno. O grande é Ele, é Ele. Há um rei na Bíblia que fez uma festa para os 1000 grandes, terminou em morte. Aqui só tem um grande, termina em vida e alegria, glorificado seja o nome do Senhor. O grupo estava atento, porque, meus irmãos, para coração triste, para crente atribulado que quer desistir, só há uma coisa que pode alegrar e transformar a vida e o coração, sabe o que é? A palavra de Deus. Jesus abriu a Bíblia, oh, coisa gloriosa, e começou a falar. Tu imagina o próprio Jesus pregando para aqueles dois. Eu lembro de um culto que eu participei, eu vim de Recife, morava em Mossoró, e eu cheguei do aeroporto, liguei para minha irmã, e uma irmã minha disse, olha, hoje tem culto que vai pregar o pastor Bernardo Johnson, faz há décadas atrás. E eu disse, então não vou nem para a tua casa, já vou direto para o culto. Vim para o culto, pastor Bernardo Johnson, um americano que viveu como missionário no Brasil durante 50 anos aqui no Brasil, homem de Deus, tem aquelas cruzadas maravilhosas da nossa época, Jesus salvava muita gente. E naquela noite, eu me lembro que eu passei 2 horas em pé do culto e não sentia as pernas. O que vocês acham? Porque Deus, quando começa a operar, a gente esquece, a gente vai vencendo a si mesmo. Naquela noite, 40 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, e era um culto de semana, meus irmãos. Agora tu imagina o próprio Jesus pregando. Oh, aleluia! Quando Ele fala, vai aos nossos corações, penetra até a nossa divisão da alma e do Espírito, glorificado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente que Cristo entrou na morte com a Bíblia, o certo escritor achei lindo, que verdadeiramente Cristo entrou na morte com a Bíblia na mão, ele foi citando a Bíblia até o fim, e ele saiu de entre os mortos com a Bíblia na mão. Jesus é a própria Bíblia, Ele é a própria palavra, é o verbo que encarnou e habitou entre nós. Mas vamos para o quinto ponto. A glória do Cristo triunfante foi antecedida pela missão do Cristo sofredor. Isso aqui decepcionou muita gente. Primeiramente os judeus. Eles queriam, como você sabe, um Cristo que chegasse, um Messias que chegasse e mudasse a parte política, financeira, territorial, tudo. Mas os planos de Deus são diferentes dos nossos, meus irmãos. É por isso que o Salmo 84 diz lá que o Senhor dá graça e glória. Tem gente que chega na igreja e já quer a glória. Calma, primeiro vai receber a graça. Para quê? Para suportar, para caminhar, para aprender a perder, para ganhar com Jesus, para perdoar, para ajudar, para descer, para poder subir. Tudo isso é graça. Agora calma, porque vai ter glória, vai ter vitória, vai ter transformação. Mas frustrou as expectativas dos que queriam Jesus eletizado. Simples. Aos 12 anos, já dava aula para os catedráticos do templo, mas passou 18 anos em silêncio em Nazaré. Tem gente que não quer aguentar nem 1 ano e 8 meses. Chega na congregação, já quer o microfone. Calma. Por isso, na congregação que eu estou, pela graça de Deus, meus irmãos, quando alguém chega, meus irmãos, vamos comer primeiro 1 quilo de sal. Se tu aguentar, vai ter depois aí.
Tem gente que tem síndrome do microfone, se não der, ele não volta mais. Jesus passou 18 anos aguardando e já estava preparado, porque ele foi obediente em tudo, até em morte e morte de cruz. O exemplo é ele, é o Cristo que decepciona muita gente, mas para nós é o Filho de Deus revelado e ressuscitado. O sofrimento de Cristo como aquele que carregou os nossos pecados e suas glórias como aniquilador de pecados. Oh, aleluia! O Cristo triunfante foi antecedido pela missão do Cristo sofredor. Por isso, meus irmãos, que nós devemos passar as lutas, mas não são para comparar com a glória que a nós vai ser revelado. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o 6º ponto. Na mesa do Senhor, as nossas dúvidas se dissipam e temos a certeza do seu amor e companhia em nossa jornada de fé. Chegaram, Jesus entrou com eles saíram muito devagar antes de encontrar com Jesus. Certamente aqueles dois iam quase chutando pedra, porque eles tinham saído de Emaús com toda a expectativa em Jesus Cristo, um novo ministério, o Nazareno fazendo sinais e maravilhas, e agora, decepcionados ao voltar para Emaús, quem sabe se ele não queria chegar quase de noite para a vila não reconhecê-los, e pelo semblante, eles estavam decepcionados. Mas quando Jesus caminhou com eles, a palavra de Deus foi entrando nos corações, a tristeza foi saindo e a alegria foi chegando, e ao chegar naquela mesa, quando Jesus, como diz a palavra, ao partir o pão, na oração, eles reconheceram e o Senhor Jesus os deixou. E agora nós vamos para o 7º ponto, que é aquilo exatamente que eu gostaria de falar, sobre o encontro com Jesus ressuscitado. 7º ponto. Por que voltaram imediatamente para Jerusalém? Estavam cansados, quase 12 quilômetros. Se de dia era perigoso aquelas estradas, tu imagina à noite. Porque no encontro com Cristo ressuscitado foi trocado o desespero pela grande alegria. O que era para ser o fim, virou um novo e glorioso começo. Meus irmãos, quantas vezes que a gente chega aqui, eu costumo dizer que às vezes a gente chega na igreja caminhando em pé, mas a alma vem rastejando atrás. O ânimo, as lutas. Mas quando a gente ouve o Cristo ressuscitado falando através da sua palavra, através dos louvores, na instrumentalidade do servo do Senhor, a nossa alma se levanta, glorificado seja Deus. Com a alma acesa do fogo do céu, refizeram os 12 quilômetros de volta a Jerusalém. Meus irmãos, um crente com a alma acesa no encontro com o Cristo ressuscitado, os olhos dele brilham, a face reluz, é disposto para a obra, mesmo não tendo, ele está presente. Oh, aleluia! Eu quero dizer aqui uma coisa para os servos do Senhor. Nós estamos no ano 110º ano da Assembleia de Deus Tempo Central. Há 60 anos, novembro de 64, eu aceitei Jesus como Salvador. E os bairros dessa capital, pelo menos na área que eu trabalhava, que eu pude conviver a partir dos 12 anos, e também sabendo daqui do Tempo Central, praticamente todos foram evangelizados por crentes, como esses dois, quando estavam voltando de Jerusalém. Chama acesa do coração. Gente, vocês não sabem a dificuldade, essa geração mais nova não sabe o preço do início do evangelho nesses bairros tão distantes. Por exemplo, Jardim Acácio, Itaoca, Itaperaoba. Meus irmãos, a gente ia, não tinha energia, distância, muitas vezes chuva, e a gente ia praticamente todos ali, não faltavam os cultos. Eu lembro que eu saía dali da Itaperaoba, lá praticamente para o conjunto Zé Walter, que naquela época não tinha Zé Walter, e nós íamos pela futura Avenida Bernardo Manuel, e a gente usava 2 tipos de transporte. Na ida era mocotomóvel, e na volta era o jipé, mas a gente vinha cantando, glorificando o nome do Senhor Jesus. A mocidade à frente,
Pastor Antônio José ele e sua bicicleta ali na Granja Portugal e Bom Jardim vencendo. Hoje 1,5 km, 2 km, alguém que já quer pegar Uber. Que história é essa, meus irmãos? Crente com o coração aceso, quando se encontra com Cristo ressuscitado, não tem distância. Não tem distância, não tem empecilho. Ele volta para Jerusalém para fazer a obra de Deus. Eu lembro que em 76, 77, quando cheguei da Amazônia com Dona Lurdinha, lá na fronteira do Brasil, é trifronteira, Brasil, Colômbia e o Peru. Meus irmãos, aquela situação tão difícil, lá tinha muitos transmissores, mas não era de internet, nem de televisão, não, era de malária mesmo. E os irmãos não abriam mão, os indígenas, os irmãos, de levar a palavra. Meu Deus, eu me lembro que eu fui de Tabatinga para Benjamin Constant, uma cidadezinha próxima, e eu lembro que os irmãos disseram: nós vamos visitar, vai ser a festa em Benjamin Constant, e eu tinha ido no exército, consegui um bombardino, ia tocar nessa festa, irmão com violão e eu com bombardino, que era do exército, sob cautela. E aí nós vamos num barco. Quando chegamos na beira do rio Amazonas, Solimões, Lurdinha com a criança, nosso filho mais velho, Lurdinha olhou assim, pensava que era um barco grande, irmãos, era uma rabeta, daquele que alguém vai na frente e outro com um motorzinho atrás. Aí Lurdinha disse: não, me deixa em casa que eu estou com a criança. Eu disse: tudo bem, deixei ela lá e voltei. E nós fomos, passamos o rio Solimões, que é de grande calado, aliás, passa navio de grande calado, a travessia muito perigosa, e fomos para pregar o evangelho lá em Benjamin Constant. Louvamos a Deus, é uma coisa maravilhosa, sem ventilador, muita carapanã, ainda bem que ninguém dormia, que as carapanã não deixava, mas era glória a Deus, aleluia, e o Espírito Santo conosco. Na volta, os irmãos nos levaram até a beira do rio, e lá vem nós naquele barquinho, um irmão na frente com a lanterna e o outro atrás na rabeta. Ora, como é que o outro é alguém enxergar? E nós margeando, para evitar jacarés e outras coisas mais. Mas tinha a travessia do grande rio Solimões. Falei: Jesus do céu, se vier um navio de grande calado, vai enxergar uma lanterninha no meio do rio, o que vocês acham? E eu me preparei: Senhor, qualquer coisa eu jogo esse bombardino e vou sair andando sobre as águas para escapar. Mas por que você está contando isso, pastor? Porque um coração abrasado com a presença do Cristo ressuscitado, não há dificuldade para vencer. Não há. Um encontro com Cristo ressuscitado lhes deu uma nova visão, uma nova energia, uma nova eloquência para anunciar as boas novas. O Mestre ressuscitado é o mesmo. Interessante que o Cristo ressuscitado é o mesmo Jesus, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de misericórdia, oh, aleluia, para socorrer os errantes e os caídos. Hoje é noite de encontro com Cristo ressuscitado, porque Ele está presente, meus irmãos, não tenham dúvida. Agora vem uma pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração, a todos nós que estamos aqui. Quem sabe se alguém não chegou atribulado, dificuldade, problemas, por que voltar para casa com dúvidas, desespero, tristeza, quando Cristo ressuscitado tem tudo para mudar as nossas vidas? Hoje é dia que, se você crer, você vai trocar o seu fardo de preocupações. Quem sabe se até crente chegou aqui meio enfesado, mas nesta noite Jesus já se aproximou de ti com essa palavra. Porque tristeza, tua mão não alcança, mas o Cristo ressuscitado alcança. Tu não pode, nem eu também, mas o Cristo ressuscitado pode. E eu já quero partir para quase a conclusão. Com a autorização do meu pastor, eu queria convidar já os músicos para cá. E eu gostaria de trazer uma conclusão para finalizar contando um testemunho. Uma conclusão que diz assim: não diminua seus sonhos para caber nos seus medos. Aqueles dois pegaram o sonho deles,
comprimiram entre seus medos e voltavam para Emaús. Nesta noite, Deus diz assim: sonha, porque o Cristo ressuscitado vai realizar os teus sonhos. Quem tem sonho nesta noite aqui? Levanta a mão. Meus irmãos, crente que não tem sonho já morreu. Ele está em sepulto, mas já morreu. Basta tão somente crer. Se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Crente com coração abrasado ao encontrar-se com Cristo ressuscitado, ele vence todas as barreiras para estar em Jerusalém. Eu estava no Templo Central, 2 exemplos. Eu estava no Templo Central em Manaus, Assembleia de Deus tradicional. E eu fazia, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, parte da diretoria. E era uma segunda-feira, era um culto de Santa Ceia. E alguém disse assim: pastor, dá para o senhor atender essa irmã? Porque o pastor, o presidente, está em reunião, está falando com outra pessoa, dá para o senhor atender? Pois não, vou atender. E quando eu fui atender a irmã estava com um cartão de membro na mão. E disse: pastor, eu quero entregar meu cartão de membro. Eu sou indigna de estar com esse cartão. Falei: minha irmã, a senhora veio no lugar certo. Aqui só tem indigno. O único digno aqui é Jesus Cristo. Nós não merecíamos nada, mas Ele por misericórdia nos buscou, nos alcançou, nos perdoou, nos ajudou. E eu fui entregando a mensagem para ela. Qual não foi minha alegria? No final daquela Santa Ceia, lá vem a irmã se reconciliar e receber Jesus novamente. Aleluia. Mas um dia eu estava num domingo pela manhã, era uma escola dominical, quando chegou uma irmã que frequentava a classe das senhoras. Ela vinha com um catéter no nariz, um tubo de oxigênio. Ela desceu do carro, a família ajudando aqui, segurando o tubo de oxigênio. Ela entrou, alguém segurando, sentou-se na classe das mulheres, abriu a lição e assistiu a classe das senhoras ali no Templo Central. E eu fiquei meditando: nada impede a um coração que encontrou o Cristo ressuscitado, nem que o fôlego esteja curto, o prazer dele é estar em Jerusalém, na presença do Senhor. Quantos que estão bons de saúde, se foram na pandemia para Emaús e nunca mais voltaram, mas nesta noite Deus fala contigo. Volta do Emaús, Jerusalém te espera, o Cristo ressuscitado te chama. Recebe essa palavra porque é de Deus. Eu gostaria, com a permissão do meu pastor, nós ficarmos todos de pé e cantarmos o hino 339, ó Jesus ressuscitado. E se neste cântico você sentir de Deus, vem à frente, eu vou orar por você, a igreja vai orar, e o Cristo que visitou aqueles dois no caminho de Emaús, Ele vai transformar o teu destino, a tua causa, mudar para a vitória, em nome de Jesus.